Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a delegada Raquel Galinatti. Seja muito bem-vinda, delegada. Muito obrigada. Doutora, a senhora ocupava o cargo de secretária de Segurança Municipal em Santos, no litoral de São Paulo, meses antes da morte do delegado Rui Ferraz Fontes. O delegado foi assassinado no último dia 15 de setembro, em Praia Grande. A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que integrantes do PCC estão envolvidos na execução de Rui Ferraz. A senhora também chegou a ser ameaçada no cargo? Sim, eu estava como secretária de Segurança Pública em Santos, quando eu pedi exoneração, há aproximadamente 11 meses. Tomei posse como secretária municipal o ano passado, em 2024, em junho. Quando foi setembro, eu recebi ameaças de morte em decorrência da minha atuação institucional como secretária municipal de Santos. Qual era a minha atuação? A minha atuação se intensificou em relação ao combate aos crimes a varejo, que dão a sensação de insegurança para a população, que é o furto de celular, furto de correntinha, força-tarefa no combate a adegas clandestinas, a ferro velho, a comercialização de peças de ferro velho. Então, houve ali uma integração da municipalidade no auxílio à segurança pública estadual, Polícia Militar e Polícia Civil, nesse combate ao crime. Tivemos índices bem-sucedidos de diminuição de crimes. Mas quando chegou em setembro, aproximadamente, vieram ameaças de morte. Ameaças para que eu saísse da cidade. E ali, claro, houve a necessidade de ter um planejamento estratégico em relação à minha segurança pessoal dentro dos recursos que a prefeitura possibilitava. É comum vocês sofrerem esses tipos de ameaça, doutora? Nós, policiais, impedimos e atrapalhamos a máquina e a engenharia do crime. Independentemente se estamos falando numa situação macro, de facções criminosas ou os crimes a varejo, você impede o lucro desses criminosos. Então, quando você impede o lucro, você se torna um obstáculo a ser eliminado. Então, infelizmente, os policiais recebem, sim, ameaças de morte. E ameaça no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, eu posso caracterizar como um nada jurídico. A ameaça, ela não tem uma punição correlata à gravidade do que é esse crime. Por que é esse crime? É anunciar com requintes de detalhes um crime muito grave, um crime hediondo a ser cometido. Há algum respaldo que vocês recebem com relação a isso, doutora? Como é que fica essa questão da legislação hoje? A legislação, ela não prevê. Não existe legislação nenhuma no nosso país que prevê mecanismos de proteção para aquele que combate o crime. É por conta e risco do policial. É como se, quando a gente optasse integrar as forças de segurança pública, estivéssemos anuindo de forma tácita um pacto certo com a morte. E ser policial não é aceitar a morte como consequência do seu trabalho. E a gente não tem estatísticas, não temos estudos, não temos mapeamento do policial que é executado por exercer atividade policial, muitas vezes no seu horário de folga e de lazer. Porque quando não temos a equipe ou aparato policial do Estado para combater o crime. Então, é uma situação que aqueles que são responsáveis por legislar, não só aqueles que formulam políticas públicas, mas os nossos legisladores, eles devem se atentar para que os instrumentos no combate ao crime sejam eficazes. E para que a gente tenha instrumentos eficazes, a gente fala em leis eficazes no combate ao crime. Doutora, nessa questão da vulnerabilidade, a gente tem o passado recente da morte do Dr. Rui. E eu gostaria de saber se a senhora tem acompanhado os desdobramentos dessa investigação. Tenho acompanhado pelos noticiários o que tem sido divulgado com muita tristeza. Com muita tristeza mesmo tenho acompanhado essas investigações, porque até agora eu não me conformo como um homem extremamente importante, um homem que fez história na polícia, não só na polícia do Estado de São Paulo, mas na polícia brasileira, foi morto de forma tão covarde e tão traiçoeira como foi. Quem era o Dr. Rui? Dr. Rui era um homem muito respeitado pelos seus pares
extremamente classista, defendia a polícia com unhas e dentes. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nos corredores do Departamento de Homicídio, lá na década de 80, 1989. Continuava sindicalizado, mesmo no ápice da sua carreira, como delegado-geral. Muito respeitado na sua atuação investigativa, trouxe muitos prejuízos ao PCC através das investigações. Ele combateu, sim, de frente o crime organizado e na sua parte operacional. O doutor Rui é um exemplo de policial. O doutor Rui ele se dedicou muito ao combate ao crime organizado, como a senhora disse, e ele foi um dos responsáveis pela prisão do Marcola, né? Uma das principais lideranças do PCC. E agora, depois de aposentado, ele acabou sendo vítima dessa facção. Como é que funciona a segurança dos delegados? Não existe. É por conta e risco. Combater o crime é por conta e risco do policial. Não só o delegado de polícia, mas os policiais como um todo, eles devem arcar com a sua própria segurança. Não temos legislação no nosso país que nos ampare na nossa segurança, por exemplo, quando não estamos na atividade fim. E aí é um paradoxo, porque o policial, ele é policial 24 horas. É inerente à nossa atribuição, diferente de outros servidores públicos, o policial, ele não divorcia da sua função, da sua atuação. Não tem como virar uma chave, né? Não existe a possibilidade de omissão em face a um ato criminoso, um crime. Porque o policial responde também por essa prevaricação, mesmo no seu horário de lazer ou de folga ou de descanso. O policial, ele é policial sim 24 horas, assim espera a sociedade, assim ele jurou quando ingressou para os quadros das forças de segurança, da segurança pública, mas não existe essa proteção. Então, o policial ele se torna um alvo qualificado quando ele atrapalha essa engenharia criminosa. O caso expõe uma vulnerabilidade na segurança de ex-integrantes da polícia. Qual que é a opinião da senhora sobre isso? E também, o que deve mudar? Já existe alguma proposta para isso no Legislativo? Olha, não só a ex-integrantes da polícia. O caso expõe a vulnerabilidade da segurança daqueles que integram a segurança pública. Por exemplo, no seu horário de folga e de lazer, que a gente pode computar como 90% dos policiais executados, eles estão no seu horário de lazer e de folga. Pelos marginais, pelos criminosos, que são covardes, traiçoeiros. Eles atuam com esse modus operandi da emboscada, no inesperado. No confronto, o policial ele tem o aparato do Estado, quando ele está neutralizando a prática criminosa. Não existe legislação, projetos de lei ainda são muito incipientes, são muito discretos em relação a dar instrumentos de proteção ao policial. Por exemplo, o crime de ameaça. O crime de ameaça, você anuncia um crime gravíssimo a ser executado com todos os detalhes, mas não existe uma punição proporcional. Quando a gente persegue, o crime de perseguição, da mesma forma, o policial que é perseguido, o policial que ele tem a sua vida vasculhada, aquele que o fez é um criminoso, mas não tem uma punição correlata. Com essa extrema exposição e deixar de forma escancarada o policial, que já é um alvo qualificado, vulnerável, mais vulnerável ainda. Então, a gente ainda tem uma normalização muito grande de como se fosse uma parcela de policiais a serem mortos, ainda é aceita pela sua própria sociedade, de uma forma normalizada. Doutora, como é para a senhora, representante dessa categoria, não só de delegados, mas de policiais também, das pessoas que atuam ali na segurança pública, saberem que trabalham, não tem essa proteção legal, né, no legislativo, uma punição proporcional, e que estão sempre sendo alvo, estão na mira de criminosos e precisam tomar cuidado como agir com esses criminosos para também não serem penalizados, porque isso pode acontecer também. Eu vou falar, essa sua pergunta me traz uma reflexão que é a primeira vez que eu respondo dessa forma. É como se estivéssemos abandonados. Estamos no combate ao crime, que é o inimigo da sociedade, que está ali justamente
subjugando, tirando a paz e a ordem da sociedade, porém sem o aparato necessário para que a gente continue nessa missão. É um abandono, é como se estivéssemos abandonados. Não de forma expressa, mas de forma invisível. Não coloca em risco apenas vocês, a família de vocês também? Sim, é toda uma situação em que eu acredito que o crime é muito pragmático. A organização criminosa é pragmática. Existe, por incrível que pareça, até ética dentro do crime. Então, o crime, ele visa eliminar os obstáculos. Então, se o obstáculo está sendo o policial que combate o crime, por exemplo, de tráfico a varejo, uma biqueira, esse policial que vai ser o alvo a ser eliminado. Ou através de ameaças, ou através da sua própria vida sendo eliminada. Delegado, agora falando especificamente sobre o crime organizado, a senhora acha que a estrutura atual das polícias civis no Brasil é suficiente para enfrentar as facções cada vez mais organizadas? Eu acredito que não é exclusividade de nenhum estado a carência de estrutura, não só no contingente dos policiais, do efetivo, como estrutura de armamentos, de estrutura de tecnologia, estrutura de combate a esse crime, ao crime organizado. O que eu acredito que seria necessário? Enxergar a estruturação das pastas de segurança pública como prioridade no pilar dos direitos sociais. Por quê? Quando a gente tem uma segurança pública não estruturada, de forma deficitária, automaticamente outros direitos sociais são inviabilizados, como, por exemplo, o lazer, que se torna inoperante, impossível. A saúde, muitas vezes, ela se torna impossível também de ser exercida a partir do momento que em determinadas localidades não tem segurança adequada para os profissionais da saúde se dirigirem até lá. A educação que a gente tem visto também em muitas escolas, a ausência de segurança, o perigo que é para o corpo docente e discente. Então a gente vê toda uma máquina de falta de políticas públicas, priorizando como foco a segurança pública, atrapalhando e inviabilizando o exercício de outros direitos sociais. Então, a gente tem que enxergar a segurança pública não só como pauta político-eleitoreira. A segurança pública ela deve ser prioridade permanente. E também a gestão da segurança pública ela não pode ter fragmentos e ela não pode ter mudanças a cada troca de governo. Ela se torna, assim, ineficiente. Ela tem que ter uma continuidade nesse planejamento estratégico. A segurança pública, ela deve ser uma política de Estado, não de governo, não bandeira de governo. Porque a cada troca de governo você fragmenta e você inicia do zero o combate ao crime, claro que a gente não vai ver esse crime sendo combatido com eficiência. Doutora, há a possibilidade, o Ministério da Justiça enviou também uma proposta, quer enviar uma proposta ao Congresso Nacional a respeito da unificação das polícias, né? O que a senhora acha disso? Eu acredito que não houve, primeiro, uma consulta com aquele que combate o crime, com aquele que está na trincheira. Não houve um diálogo com as entidades que representam os policiais. Não só nós que representamos os delegados de polícia, mas aqueles que representam a polícia militar, aqueles que representam os operacionais, os policiais como um todo. Não houve uma conversa. E a realidade é o seguinte, hoje, 90% do crime organizado e dos crimes, eles são combatidos por polícias inerentes aos estados, sejam as polícias no âmbito dos estados. 90% dos crimes que são combatidos hoje, inclusive o crime organizado, eles são combatidos pelas polícias estaduais, militar e civil. Quando você esvazia a competência dessas polícias no âmbito dos estados e você sobrecarrega de uma forma a hipertrofiar com deveres e com atribuições a Polícia Federal, você não torna essa polícia eficiente. Você sobrecarrega essa polícia esvaziando a competência das polícias que hoje são o carro-chefe no combate ao crime.
Então, é necessário, sim, um esclarecimento, uma conversa, um planejamento adequado. A gente não pode utilizar a segurança pública como pauta ou como bandeira política governamental. Seria necessário adequar a situação a cada região? Hoje em dia nós temos isso, o policiamento adequado a cada região. Então, na visão da senhora, é por essa linha? Perfeito. Também respeitar as diferenças geográficas e regionais. O crime, ele difere de estado para estado. Aliás, o crime difere quando a gente fala no estado de São Paulo, por exemplo, de município para município, de região para região. Então, claro que é necessário muito a Guarda Civil Municipal, que já se encaminha para uma polícia municipal, elas têm um contato direto também, elas auxiliam as forças estaduais, que por sua vez, elas recebem também respaldo quando atuam em força-tarefa com a Polícia Federal. Então, é necessário não eliminar as forças que hoje combatem o crime, mas estruturar de forma mais adequada as forças que combatem o crime. Parece que a gente está tendo um retrocesso quando a gente fala no combate ao crime, falando em eliminação daquelas que hoje sustentam 90% ou mais do combate ao crime organizado e do combate ao crime nas regiões. Doutora, nós temos também a questão da PEC, né, a proposta de emenda à Constituição antimáfia, que daí poderia até dar um respaldo aos delegados, por exemplo, às autoridades. A senhora acha que isso resolveria essa questão da vulnerabilidade de vocês? Eu gostaria de responder a sua pergunta se eu tivesse acesso ao que seria o contexto e o teor da PEC antimáfia, ou da lei antimáfia, ou da proposta antimáfia. Não é divulgado? Não foi divulgado. A senhora também acha que o combate ao tráfico de drogas ficou mais desafiador com o crescimento desses crimes cibernéticos? Dá para dizer que o crime já é um braço, mais um braço das facções criminosas? Eu acredito que ficou extremamente desafiador a partir do momento que também as grandes lideranças das facções criminosas estão hoje elitizadas. As grandes lideranças, elas estão num patamar que já estão entrando de forma endêmica em instituições governamentais, em diversas esferas, inclusive municipais, inclusive vereadores, em diversas esferas. Então, quando você tem esse braço já elitizado do crime organizado, em que ele contamina instituições governamentais justamente para viabilizar o sucesso da máquina criminosa que gera e visa lucratividade, a gente vê o grande desafio que nós temos como Estado. O JR Entrevista vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora, falamos muito sobre a questão da vulnerabilidade que delegados e policiais estão expostos na carreira. Agora eu gostaria de entrar num assunto delicado, a questão da saúde mental desses profissionais. Como é hoje? Existe um silêncio atrás de cada farda e de cada distintivo. A gente pode falar que é a síndrome do ethos do guerreiro. Não é necessariamente uma síndrome, mas é um conceito. Que o policial, a sociedade espera do policial uma força invencível. Seja uma força física, uma força mental, uma força de coragem. E quando a gente remete dentro de uma estrutura policial, muitas vezes aquele policial que é humano e está fragilizado, ele não se permite essa fragilidade emocional. Porque o policial, ele fica muitas vezes, de uma certa forma, nesse combate ao crime, nesses plantões exaustivos, nessa cobrança constante que a sociedade ela precisa de uma resposta quando crimes acontecem, e aquele policial ele também se cobra. Então, quando o policial ele se sente vulnerável ou enfraquecido, ele tende a esconder, porque ele tem medo que essa pecha se coloque naquele meio, naquele convívio que tem como de forma permanente a coragem
um pré-requisito para fazer parte e integrar as forças policiais. Uma hora, essa situação explode e sai da esfera de domínio e de controle daquele policial. Por isso que a gente fala que o índice de suicídio daqueles que integram as forças policiais, o índice é altíssimo em comparativo com outras profissões, independentemente da polícia, da instituição que ele pertence. E temos também uma situação que muito se confunde hierarquia e subordinação com abusos, com ordens ilegais, com agressividade, com práticas criminosas, como assédio moral, assédio sexual, e fica tudo velado, porque ao policial não se permite a fragilidade. Então, é essa situação muito realmente complicada e nevrálgica que o policial ele carrega. E ele, quando ele deve ali estar forte para o combate ao crime, muitas vezes ele está fragilizado mentalmente. Porque quando ele computa e somatiza todos esses problemas e internaliza, não tendo a possibilidade sequer de pedir ajuda, é como se fosse uma bomba relógio. As corporações hoje têm estrutura para dar esse aparato a esses profissionais? Não vejo estrutura adequada no tratamento do psicológico, do tratamento da saúde mental do policial. O que eu vejo são cobranças incessantes, ordens incessantes e resultados que se esperam daquele policial. Falta de estrutura no contingente, na contratação de policiais. Então, muitas vezes o policial ele exerce a função de 4 ou 5 policiais em diversos estados da nossa federação e aquele resultado é cobrado o tempo todo. É como se todas as esferas da sociedade dessem errado e a culpa ficasse ali, para o policial que deve combater o crime ou que ainda não deu a resposta daquele crime. E ele não pode demonstrar fragilidade? Pedir ajuda seria ruim na cabeça dele? Pedir ajuda seria ruim e pode ser, na cabeça dele, infelizmente, no inconsciente que paira silencioso nas forças policiais, é como se aquele policial ele fosse frágil para pertencer àquela instituição. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Doutora, quais as políticas públicas ou programas de apoio psicológico a ADEPOL defende como urgente para os policiais? Precisamos de programas de saúde mental para o policial de forma mais definida. Por exemplo, temos diversos departamentos, inclusive departamentos que proporcionam cursos de aperfeiçoamento no combate ao crime, aperfeiçoamento para as investigações, de forma operacional. Mas não existe uma cultura de termos programas para a prevenção da saúde mental do policial. Em algumas polícias, esses programas existem, mas ainda de forma muito tímida. E o que a gente precisava tirar era essa barreira do próprio policial e enxergar que ele também é um ser humano que tem fragilidades e que precisa respaldar e fortalecer a sua saúde mental. Então, a gente tem que realmente dialogar mais a respeito de que o policial ele não é um ser infalível e tirarmos de vez essa síndrome do ethos do guerreiro e que não cabe ao policial ser frágil. Seria também uma questão de uma mudança cultural ali mesmo nas corporações? Perfeito, uma mudança cultural que muitas vezes ela permeia de forma silenciosa por trás de cada farda e de cada distintivo. Doutora, a senhora é muito ativa nas redes sociais e vejo que também dá algumas dicas para os internautas ali. Agora, mulheres também são muito vulneráveis e tem muitos crimes que acontecem contra essas mulheres. Quais são os crimes mais comuns e como eles podem ser evitados? Eu posso falar dos crimes que chegam até o conhecimento da polícia, porque existem muitos crimes que não chegam ao nosso conhecimento. E os crimes que mais chegam ao nosso conhecimento são os crimes de violência física ou o feminicídio, que é o mais drástico.
mas aqueles outros crimes que ocorrem são de forma evolutiva e não chegam no nosso conhecimento. Vai para a questão A violência psicológica. psicológica, a perseguição. As mulheres, elas tendem, as vítimas de crimes dessa forma, tendem a não acreditar que esses crimes que chegam na consequência máxima, que são os crimes de violência física ou o próprio feminicídio, elas tendem a acreditar que não são práticas criminosas. Então, quando as mulheres, as vítimas, elas se deparam com o crime, às vezes é tarde demais e ela já está figurando como mais uma estatística de feminicídio. Doutora, e qual o maior desafio para a gente finalizar a nossa conversa hoje, que a ADEPOL enfrenta hoje no Brasil? Que as pautas que instrumentalizam os policiais no combate ao crime sejam prioridade no nosso país. Está faltando isso. Tem muita dificuldade? Embarrera muito? Muito. A gente confunde muito as pautas de segurança pública, confunde-se muito pautas de segurança pública com pautas de política governamental. Perfeito. Doutora, agradeço a participação da senhora aqui no JR Entrevista. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma honra em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Obrigada a você pela sua companhia e a gente se encontra na próxima.